Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Convido os irmãos a nós refletirmos na palavra de Deus, no texto da Epístola, do domingo de hoje, domingo de Ramos, em que eu destaco 2 ou 3 versículos e faço a leitura de forma invertida. Eu começo por citar o versículo 8 do nosso texto, dizendo que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E depois no versículo 2 diz assim: de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que Deus abençoe essas palavras e a nossa meditação nesse momento. Amém. Um importante empresário cristão, ele costumava usar diferentes maneiras para testemunhar a sua fé. Certo dia ele resolveu colocar uma pequena placa, um letreiro, em cima da mesa do seu escritório, e ali estava dito assim: eu sou o número 3. Todas as pessoas que vinham ali tratar de negócios com aquele senhor perguntavam: mas o que significa esta plaquinha aqui, que você é o número 3? E ele então sempre tinha uma resposta: Jesus é o número 1 na minha vida. Os outros, o meu próximo, eles são para mim o número 2. E eu estou em terceiro lugar. Eu sou o número 3. Neste domingo de Ramos, que abre as portas para a Semana Santa, semana em que nós vamos relembrar tudo aquilo que Deus fez por nós por meio de Jesus, é momento de nós fazermos tais perguntas para nós próprios. Que lugar Jesus ocupa na minha vida? Qual é o valor do próximo? Ou então, será que eu estou sendo um grande egoísta, um grande egocêntrico no meu viver? Por isso eu quero convidar vocês a nós refletirmos sobre esta lição, ou esse ensinamento que nos traz hoje a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E a leitura que nós acabamos de fazer, ela nos ensina exatamente isso. Qual é o nosso lugar? Eu sou o número 3. Em primeiro lugar, o nosso texto afirma muito claramente que Jesus é o número 1. O que nós temos na palavra de Deus sobre Jesus é que Jesus era Deus desde a eternidade. O apóstolo João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Jesus, Deus, o Filho de Deus, estava lá na criação do mundo desde o início, desde a eternidade. Mas então, duas pessoas que poderiam ser consideradas privilegiadas, porque foram criadas perfeitas e sem pecado, eu falo de Adão e Eva, se tornaram duas pessoas idiotas, jogaram tudo a perder, tudo fora, tudo que de maravilhoso havia para elas também no seu coração. E então Deus teve uma ideia inacreditável. Ele resolveu enviar o seu Filho, Deus, ao mundo. Ele resolveu que o seu Filho, Deus, iria se tornar um homem, iria passar a viver numa condição humilde. E então a carta aos Filipenses, nesse texto, nos diz exatamente sobre isso.
Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou. Ele se despojou de toda a dignidade divina. Ele desistiu da sua posição celestial. Ele veio ao mundo. Ele se identificou comigo, com você. Ele se identificou conosco, pecador. E aqui ele viveu uma vida de servo e uma vida de obediência. E aí aconteceu um escândalo maior ainda, porque Deus resolveu que aquele seu filho santo, perfeito, Deus, fosse pregado numa cruz. Deus resolveu então estender a sua mão a todos aqueles que o rejeitaram, que viraram as costas, assim como Adão e Eva, e assim como todos nós. E no maior escândalo da história, ele fez com que um santo, perfeito, o seu filho, morresse na cruz. Jesus perdeu tudo que tinha. Ele sujeitou-se a um grande vexame para a época, que era alguém morrer morte de cruz. Mas ele fez isso em sacrifício, por mim e por você. Por mim e por você, porque ele foi o nosso substituto na cruz. Nós tínhamos que estar lá, e ele foi no nosso lugar. E a palavra de Deus diz que quem nele crê tem a vida eterna. Através da sua morte na cruz, ele tornou cada um de nós uma nova criatura. E nós nos tornarmos novas criaturas significa que ele nos resgatou da morte, ele nos resgatou do inferno, ele perdoou todos os nossos pecados, ele nos oferece a vida eterna, ressuscitando dos mortos. E o nosso texto bíblico diz que depois Deus o exaltou. Deus deu a Jesus um lugar de honra, quando ele diz no versículo 9: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ele fosse o nosso Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Penso que não é preciso dizer mais nada. É por isso que Jesus Cristo é o número 1 na minha vida, porque tudo que eu sou, eu tenho em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E vamos estar sendo lembrados disso nessa semana. Jesus é o número 1 na minha vida. O nosso texto não para aí. O nosso texto diz que se nós somos novas criaturas, então nós agora também aprendemos a pensar e aprendemos a agir como Jesus pensou e agiu. E o apóstolo Paulo, quando ele descreve aqui nesse texto a humilhação de Jesus, depois ele também descreve aqui a exaltação de Jesus, ele faz essa descrição, e isso é inspirado por Deus, para ressaltar que Jesus então torna-se em primeiro lugar, ou em um sentido, um modelo para os filipenses e um modelo para cada um de nós também. Mas não só um modelo, ele é aquele que fundamenta, aquele que capacita o nosso modo de agir e pensar. Porque é bom saber que se Jesus pensou e agiu em favor do ser humano, ele não só pensou e agiu naquele momento, mas fazia parte da natureza de Jesus pensar e agir no outro. Isso significa para nós hoje, cristãos, que não basta nós termos as mesmas ideias, que não basta nós termos as mesmas doutrinas em comum. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso que nós tenhamos a mesma mentalidade. E quando o apóstolo Paulo fala que nós temos a mesma mentalidade, nós temos uma mentalidade solidária. Solidário significa pensar no outro antes de mim. Como novas criaturas,
nós aprendemos da palavra de Deus, nós aprendemos então a obedecer a Deus, assim como Jesus obedeceu. Quando Jesus estava lá no Getsemane, sofrendo, ele ora ao Pai e diz assim: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, como novas criaturas, nós pensamos, nós aprendemos a pensar e agir como Jesus, sendo obedientes. Mas mais ainda, como novas criaturas em Cristo, nós aprendemos também a humildade. Nós hoje vimos aqui as crianças representando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um rei humilde, montado não numa carruagem de ouro, mas montado num jumentinho, para mostrar a natureza pessoal. No mundo grego romano, a atitude de humildade era uma atitude desenvolvida entre os escravos. As pessoas livres não precisavam desenvolver a atitude, as pessoas livres não precisavam ser humildes, elas eram superiores aos demais. Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós somos ensinados e nós aprendemos que, como novas criaturas, nós agimos em humildade diante de Deus e diante do próximo. E é por isso que agora, então, indo diretamente ao nosso texto, que como novas criaturas em Cristo, nós aprendemos a colocar os outros antes de nós próprios. E é por isso que nós podemos dizer, afirmar que nós aprendemos da palavra de Deus: o outro, você, o meu próximo, é o número 2 na minha vida. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, ele diz assim, que não façais nada por partidarismo ou vanglória. Vanglória é a exaltação própria. O partidarismo é eu pensar em primeiro lugar em mim, ou eu sempre pensar naquilo que é melhor para mim em primeiro lugar. O apóstolo Paulo diz aqui: se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, então completai a minha alegria, que não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E humildade significa extinguir a vaidade humana. Agir em humildade significa agir em favor da paz, em favor da harmonia, em todos os nossos relacionamentos, a começar dentro dos nossos lares, onde o agir em humildade de um pai, de família, de uma mãe, de marido, de esposa, de filhos, é um agir em que o outro é mais importante do que eu, porque eu não quero agir por vanglória e nem por partidarismo. Nós vemos aqui por esse texto bíblico, isso aqui não é uma exigência moral, não é uma obrigação nos imposta por Deus. Não, o que nós temos aqui é uma palavra de encorajamento. Se Jesus Cristo é o número 1 na minha vida, e Ele tanto me amou, me colocando em primeiro lugar nos seus interesses ao morrer na cruz, então nós aprendemos que nós também podemos ter o mesmo sentimento de Cristo, pensando e agindo como Cristo agiu. E podemos dizer então: você, o meu próximo, os outros são o número 2 da minha vida. Duas irmãs que tinham vivido separadas em diferentes lugares por longos anos, elas voltaram a morar juntas. Passado um tempo, uma irmã disse para a outra: olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas está sendo muito mais fácil conviver com você do que agora, do que antes de nós nos separarmos. Aquela outra irmã, nesse período de separação, ela tinha se tornado uma pessoa cristã, e ela estava aprendendo agora o seu relacionamento com a irmã, com quem voltar a morar. Ela tinha aprendido isso: eu sou